Boa noite! Tudo bem, gente? Nossa, fica. Vamos, né? Muito engraçado porque meus óculos têm a lente azul. E aí, como eu tô usando ring light, ele, né, acaba sendo projetado. Fica... Olha, gente, vocês estão vendo isso? Engraçado, mas não vou poder ficar de óculos, senão vai ficar estranho, né? O Renan já entrou e o Renan, acho que o óculos dele não tem essa. Não tem isso, ou você não tem a ring light, né, Renan? Enfim. E aí, gente, tudo bem? Mais uma quarta-feira aqui, bem feliz e faceira que estou dando continuidade a esse nosso lindo projeto meu e do Renan. Tá sendo muito bacana, muito legal. A gente fica com vontade até de fazer todos os dias, assim, live. Essa troca tem sido muito gostosa, né? Eu acho que esse pouquinho que a gente pode ajudar, né, as pessoas com coisas que talvez a gente não tenha acesso ou fica com vergonha de falar, né? Boa noite, Ti, Mário, Nick, sejam bem-vindos. Então, dando só continuidade ao nosso projeto, hoje a nossa sessão SOS Terapia vai falar da síndrome de burnout. Pois é. Nunca foi tão falado em síndrome de burnout nos últimos tempos e eu acho que agora tá gritando aí, né, essa síndrome. Muitas pessoas estão tendo, eu acho que todo mundo praticamente nessa pandemia. Então, vem com a gente aqui, Renanzinho vai explicar pra gente aí o que é a síndrome, sintomas. Então vamos lá conversar com o nosso mestre. Olá, Omar, tudo bem? Pronto, Renan já está vindo aí para sacudir. Olha, Olá! por que o teu não tem, hein? Ó, por que eu fico assim? Por que eu fico assim? Eu vou te contar um segredo. O meu fica virado pra parede, ó. Tá vendo que só fica um pouco de reflexo. Ele fica. Viu? A gente aprende na live hoje também, tá? Você vira pra parede, Nan, tá? Entendi. É, É muito feio aquilo, né? Ficar com aquelas rodinhas sim, meio. bate muito no óculos. É horrível. E é óculos anti-reflexo, né? Mas mesmo assim bate reflexo. Aham, claro, é. Aí não tem como, né? E aí agora eu não sei, o teu tem a lente azul, Renan? É, ele tem três tipos de cores. Tem a branca, tem uma azulzinha clara e uma amarela, assim. Aí eu Porque deixo na assim, ó, branca. é só abrindo um parênteses na nossa live muito rápido. Gente, isso é uma coisa muito engraçada. Quando eu tava com 39 anos, eu fui no oftalmo e o oftalmo falou que tava tudo certo, mas que no próximo ano, que quando eu fizesse 40, era para eu ir lá. E eu falei, cara, como é que em um ano vai mudar tanto assim, né? Tô louca, então, tá. Gente, é batata. Deu 40, fui lá, tá aqui, ó. Não ando mais sem. E aí, quando eu fui fazer, eu já fiz com essa tal de lente azul. Não que eu trabalhe muito em frente ao computador e tudo mais, mas eu já acho que tudo que a gente pudesse proteger para manter nossos olhinhos lindos e maravilhosos, a gente Sim, faz, sem né? dúvida. Eu sou bem Então, cegueta. sejam muito bem-vindos. Olha, o Sidney tá aí, Lilian, sejam muito bem-vindos. Animais fofinhos. Nossa, o Renan. Cadê você, Renan? Renan, volte. Renan. Ih, o Renan congelou. Gente, quem tá perto da casa do Renan, vai lá. Esquenta o Renan. Renan. Alô? Toque, toque. Voltou! Tinha travado era você. Eu falei, meu Deus, o que Olha, aconteceu? eu fiquei aqui tagarelando com todo mundo, né, gente? O que vocês acham? Eu tagarela pra caramba. Mas então tá, Renan. Vamos aproveitar que você voltou, seu retorno da Era do Gelo. Vamos falar sobre o tema de hoje, que é
a nossa famosa e muito falada nos últimos tempos síndrome de burnout. Burnout, literalmente é uma síndrome que cresceu muito, né? É muito engraçado porque ela não tem na categoria de doenças mentais, por exemplo, esse transtorno, ele ainda não existe, né? Não Ele existe não tem um CID para ela, é isso, Renan? não especificamente. Ele vai se Tá. enquadrar dentro de uma síndrome aguda, né? Uma síndrome alta de ansiedade. Mas cada vez mais existe uma investigação. É porque, na verdade, para ter uma representação lá no CID, ele precisa ter uma categoria. Ele precisa ter sintomas, né, que se enquadram especificamente para poder dar um diagnóstico de burnout. Porém, cada vez mais, né, tem dado esse esgotamento, cada vez mais as pessoas têm sentido esse esgotamento. Então, começou a ficar O que muito em que é a evidência. síndrome, então? Do burnout Fala é aí uma. para nós, Renan, assim, para quem não sabe, porque eu acho que tem muita gente que tem e nem sabe que existe um nome para isso, né? Sim, é uma síndrome de esgotamento emocional, né? Você não sente, te trava por completo. Na verdade, o burnout ele vem de uma síndrome profissional do trabalho, de sobrecarga do trabalho, né? Onde existe o meio competitivo, era muito identificado em professores, policiais, em médicos, que trabalhavam muito, 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 então eles sentiam esse esgotamento Comissário de mental bordo, e piloto. começaram. Exato, para você ver que começou a abrir para outras vertentes, né? Começou a abrir, Tá. as pessoas começaram a sentir, porque essa síndrome, esse esgotamento que ele dá, você não tem nem emocional e nem o físico, você perde as duas coisas, você chega no seu Tá. estado limite, mas para isso ele vem em fases, né? A gente tem aí 4 fases que vai diagnosticar o qual é a gravidade, né, que o paciente ele se encontra naquele momento. Porque pode ser quando ele chega na última fase, que é a exaustão mesmo, a vida dele para. Ele não consegue trabalhar, ele não consegue comer. É como se fosse uma depressão. Mas é uma depressão de algo, né, de um sintoma de eu preciso resolver várias coisas, eu não sei nem por onde eu começo. Eu não sei Tá. como eu faço para resolver essas coisas. Então, Tá. com a pandemia, por exemplo, a gente consegue ver que as tarefas domésticas versus as tarefas profissionais teve uma sobrecarga muito maior. Porque antes a gente saía para trabalhar, né, a casa ficava aqui, a gente voltava, só cuidava aos finais de semana, né? Agora, quando Uhum. você está todo dia e tendo que cozinhar, lavar louça, né? Você fica vendo sujeira, aquilo te incomoda, é uma coisa que quebra. Você não espera até o final de semana para arrumar, você já fica se cobrando de arrumar aquilo antes mesmo de haver uma necessidade, porque você às vezes não consegue lidar com aquilo, né? Começa uma cobrança muito maior. Então, assim, a síndrome de burnout, ela, ver se eu entendi bem, ela surgiu por conta das questões de trabalho mesmo, o estresse do trabalho, essa pressão, né? Pessoas que trabalhavam sob pressão, mas aí a pandemia também conseguiu dar essa modificada, e aí o burnout também veio para quem está dentro de casa. Exatamente, exatamente. Uhum. Tanto até eu estava fazendo umas pesquisas, né, quando eu vi que o tema estava ganhando, eu falei assim, deixa eu ver como tá, né? Que a última vez que eu tinha visto uma pesquisa, um levantamento sobre os números de burnout, tinha sido em 2019. E por Ah, incrível que pareça, a pesquisa de 2020 ainda não saiu. nem saiu, tá? Ainda nem saiu porque ainda algumas coisas eu consegui informações, mas algumas coisas não. Mas eu achei tão curioso que, por exemplo, o Brasil, em 2019, dentro do INSS, quando foi dado, né, um afastamento por questões de esgotamento emocional, foi
33 milhões de brasileiros. É Uau! muita gente. É E aí, muita assim, gente. né, Renan, a gente está falando talvez de pessoas que conseguiram isso, né? Porque nem todos conseguem esses afastamentos, né? Os Sim, pesquisadores de 2020 estão com burnout. Provavelmente estão com burnout. provavelmente. Provavelmente. Porque, por exemplo, assim, no Brasil, dentro dos países da América Latina, o Brasil é o primeiro país com mais pessoas com síndrome de burnout, que Na América representa Latina é, 5,5%. É muita nossa, coisa. bastante. Ou Sendo seja, brasileiros estão estressadíssimos, né? Nada de novo na Terra, né? é, Nesse pequeno pedaço de terra. O Marcelo está perguntando aqui, Renan, se a síndrome pode ser, chega a ser considerado um distúrbio psíquico. não, ela é categorizada como transtorno, Tá, né? O que acaba sendo um distúrbio é porque a gente não costuma dizer a palavra distúrbio, a gente costuma dizer transtorno. Porque o distúrbio parece simbolizar algo que saiu fora do lugar e não tem como colocar de volta, né? Parece uma coisa instável por completo. E o transtorno, você vive um período, uma fase, é uma que fase. dentro de um acompanhamento, uma psicoterapia, um tratamento psiquiátrico, você consegue voltar para o trilho, né, e manter a sua rotina de vida de volta normalmente. Né? O distúrbio, por exemplo, seria mais caracterizado nas doenças psíquicas mesmo, né? Como esquizofrenia, que realmente não tem uma cura, existe um equilíbrio. Você toma um medicamento para controlar certas emoções, né? Uhum. Seria descontroles. Tá. Uhum. Porque através do burnout, aí que seria a minha próxima pergunta, né? Os sintomas do burnout e, obviamente, através o início do burnout pode vir a desencadear outros tipos de doença, que aí pode surgir um distúrbio, uma depressão forte e outras coisas mais. Aí, se você quiser comentar dos sintomas aí para quem estiver vivendo um burnout, se identificar. É muito curioso porque, por exemplo, os sintomas do burnout, eles são muitos, muitos. Então, por isso que confunde-se muito com ansiedade, com pânico, né, Tá. com a própria depressão. Então, geralmente, como que eu posso dizer? O burnout, ele tem uma causa específica e essa causa que gera um sintoma. Não é uma coisa generalizada, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que sofre de uma depressão, é, tudo está ruim, não é apenas uma única coisa, né? Não é apenas uma. Porque muitas coisas, as pessoas, por exemplo, elas podem ter uma vida normal fora do trabalho, mas dentro do trabalho ela tem uma carga muito forte. Então o problema é o trabalho. Né? Exato. A gente faz essa carão. E aí os sintomas, ele pode ser tanto físico quanto emocional. Ah, Entendeu? tá. Então, a gente tem que separar muito bem qual é o sintoma físico e qual é esse esgotamento emocional que está trazendo. Então, a pessoa Mas ela aí pode ter insônia. sempre, que nem se falou, isso não sei, né, Renan? Fica visível assim para a pessoa consegue, não sei se ela vai se perceber, né, que o problema tá vindo do trabalho, que esse esgotamento dela, tá, ou físico ou emocional, ela se ela conseguir fazer essa autoanálise de que isso está acontecendo porque, ai, sei lá, tem muitos relatórios para entregar e não estou dando conta, estou sendo muito cobrado, estou sofrendo muita pressão em relação ao meu cargo. Então, aí se ela conseguir e perceber que em outras áreas da vida dela tá ok, então pode ser considerada que ela esteja com a síndrome de burnout. Sim, Tá. exatamente. E é até interessante porque, por exemplo, é aquilo que eu falei, são 4 graus, né, de evolução. O primeiro grau é o alerta.
é quando você está vivendo um estresse, né? Então, aquela situação, ela causa um estresse muito grande em você. Então, por exemplo, só de você pensar em ir para o trabalho já gera um estresse. Ou então, só por Tá. você sentir o medo de perder o emprego, aquilo gera um estresse. Hum, Então, são coisas que vão se conectando dentro de um sintoma de estresse, né? Então, ele pode ser não somente uma pressão que você sofra, mas uma pressão de si mesmo sobre alguma situação, sobre alguma entendeu? situação, tá? Então, A Carol perguntou aqui, Renan, desculpa te cortar, que qual seria a diferença entre fadiga? a fadiga, ela é uma emoção, né? Ela é um sentimento que você tem sobre uma carga psíquica. Então, na verdade, a fadiga, ela vai ser um sintoma mesmo desse estresse. Então, você fica fadigada por uma situação até mesmo de cobrança. Tipo, eu não aguento mais me cobrar disso, ou não aguento mais que isso não se resolva, né? Uhum. Você quer tirar dessa ansiedade, né? Você quer tirar esse sintoma de você. Então, Tá. a fadiga, ela vai te dando esse desânimo, né? Ela vai literalmente trazendo um sintoma emocional para a sua vida, esse estresse. Uhum. Então, o primeiro ponto, o primeiro nível que se chega é nesse estresse. Então, você começa a observar que só de ouvir falar certas coisas ou do seu trabalho, porque às vezes não é o trabalho, às vezes é uma atividade que você desenvolve, né? Tá. Dentro de É, todas que você poderia fazer, sei lá, alguma específica, não sei. Vou dar um exemplo, assim, tipo, um relatório sobre sei lá, um número X, eu não sei, né? Faz tempo que eu não trabalho no corporativo, mas tá, vou dar um não, exemplo mas que pode até aplicar um exemplo da aviação mesmo. tá, De, por isso. exemplo, você observar que toda vez que um passageiro reclama, ele vai lá, você tem que fazer um relatório justificando aquela reclamação. Não tem algo assim que funciona Sim. dentro da aviação? Uhum. Seria a Aham. mesma coisa. De, por exemplo, toda vez que você receber um e-mail que você tem que justificar esse relatório, você sentiu uma situação de estresse, né? E Tá. aquela situação de estresse vai tornando uma fadiga para você, porque você vai falar, ai meu Deus, não aguento mais responder o mesmo tipo de reclamação, porque às vezes para você é meio que óbvio o que acontece, né? Tá. Mas como você não tem poder de resolver aquilo, você se sente pressionado, você se sente estressado, né? Uhum. Sim. Aí o segundo ponto é a resistência, né? Quando a gente começa a perceber esses eventos, né, que causam esses estresses, e você quer mudar o mundo por conta para você não sentir mais esse estresse, né? Você quer mudar várias coisas, você quer mudar sua rotina, você quer mudar os seus hábitos, você quer mudar de emprego, ou seja, você quer fazer uma fuga desse estresse. Mas a gente tem que pensar que o estresse, a maioria dos nossos estresses, né, assim, relativamente dentro do senso comum de vida, o nosso estresse está muito ligado ao convívio com pessoas, né? As nossas relações com pessoas. Desculpa, Mas é verdade. mas é real, né, gente? Quem vive isolado na montanha não tem problema, né, gente? Porque não convive com ninguém. Mas porque geralmente você, por exemplo, pede um iFood, o pedido chega errado. Uhum. Você não vai culpar o McDonald's que mandou o pedido errado. Você vai culpar a pessoa que não conferiu, entendeu? E aí as nossas relações com pessoas são estressantes. Então, Aham, sim. a gente se estressa muito fácil. Então, muitas vezes, quando a gente está nesse estado de resistência que a gente percebe o que é o causador do estresse, os eventos, né, que causam estresse, a gente tenta mudar de todas as formas, né? Mas muitas vezes a mudança é dentro, né? É a forma que a gente lida. O tia até comentou aqui que ele tinha toque com telefone, né? Com toque de telefone. Sim, Ti, quando eu trabalhava em escritório antes de vir para aviação, eu chegava a sonhar que eu atendia, acho que eu atendia falando o meu nome e o nome da empresa, o último lugar que eu trabalhei antes da aviação.
E aí eu lembro que eu chegava a sonhar com aquilo, assim, que como aquilo já representava um estresse para mim. E na É, aviação, como a gente lida com muitos barulhos, uma das coisas que não tem como mudar na minha vida é o telefone sempre no silencioso. Isso eu tenho algum ônus e bônus, né? Os meus ônus é que se me ligam, eu não vou escutar. Se eu perder o celular, eu não vou achar. Mas assim, eu não também dá. sou assim. Eu também sou assim também. Não dá, gente. Com o telefone, ele me causa. Essas coisas me causam esse estresse, realmente. Mas vamos lá, É, tô e fazendo a minha lista aqui. Vamos lá, se eu tô com burnout ou não. Vamos ver. mas exatamente. A gente vai encontrando formas, né, da gente tirar desse estresse, né, quando a gente percebe qual é o causador, né, o evento que causa, né. Então, muitas vezes é simples, a gente colocar no silencioso, ou a gente mudar o de telefone, né, por exemplo, no trabalho, a gente pode mudar o toque do telefone para a gente é, tentar, né, ressignificar esse toque, esse barulho de uma outra forma, né. É que a Não gente coloquem músicas que vocês gostem, só isso, porque depois você vai enjoar da música e nunca mais você vai conseguir. verdade, verdade. Aí o terceiro nível é o de pré-exaustão, é quando você já está chegando no limite, assim, né? Quando o negócio começa a ficar muito agudo. E aí você começa a ter sintomas, literalmente, de estresse alto, né? De você sentir no seu corpo dores de cabeça, insônia. Então ele passa só do emocional e vai se transformando físico também. Então Tá. você começa a sentir que aquilo causa mais ansiedade, palpitações, inquietação, falta de apetite, falta Hum, de concentração. Você começa a ter uma outra percepção é, da realidade. eu vi ali que essa coisa de que daí vem esse. Então, a pré-exaustão que já aí começa a vir esses sintomas que é realmente daí falta de apetite, desânimo, sem vontade de fazer as coisas. E aí começa assim a deprê já dando aquele. Oi, tô chegando. Exatamente, O exatamente. Marcos, o Marcos perguntou Pode, aqui, Renan, se isso está relacionado também com estafa mental. sim, é exatamente uma estafa mental. Tá. Ela, no, no senso comum é chamado de estafa mental, mas isso é a síndrome de burnout, é a síndrome emocional em todos os aspectos, né? Você perde a sua concentração, você perde a, o seu raciocínio rápido, reflexo, você começa a se tornar uma outra pessoa. Uhum. E muitas vezes a gente consegue observar isso na nossa roda de amigos, né? A gente Tá. começa a observar que existem pessoas que ficam mais distraídas, qualquer coisa perde uma atenção, ou ela vive com uma falta de apetite, ou reclama com muita dor de cabeça, e você Tá. vê que ela vem de um estado estressante. Então, a gente começa a observar quando a pessoa ela já está indo para a exaustão, né? E Uhum. muitas vezes a gente dá conselhos, né? A gente fala, nossa, amiga, tira o pé do acelerador, vai com mais calma, tira o foco. Mas é muito difícil, né? Para a pessoa que está vivendo ali dentro, é, começa a ficar cada vez pior, né? Porque quando chega no nível de exaustão, que é o limite, quando você não consegue mais nem levantar da cama. Você não Tá, tem que mais daí força. já passou ali da segunda fase ali que você consegue fazer alguma coisa ainda para tentar mudar. Quando atinge esse aí realmente Já, já tá meio é um, fora do controle da pessoa, né? Fora da alçada da pessoa conseguir sozinha, talvez. exato. Ela até consegue, eu acho, fazer sozinha, mas é mais dolorido, né? E difícil também. Exato, exato. E geralmente, se você inicia um tratamento, né, por isso que é uma síndrome, né, não vira uma doença, né, você tem ainda uma reversão sobre o processo. Porque quando você chega nesse estágio, por exemplo, vou dar um exemplo de experiência própria minha. Há um Porque para quem não mês, sabe, o Renan foi diagnosticado com burnout. há Depressão. um mês atrás, há um mês e meio mais ou menos atrás,
Eu estava vindo de uma série de estresse acumulado, de várias coisas da vida, não só no trabalho, de altas demandas. É, e aí fica nessa cobrança, né? Eu fui passando por esse processo de atenção, de estresse, eu fui passando pelo processo de pré-exaustão. Na minha terapia mesmo, a minha terapeuta já estava sinalizando que eu estava indo para esse ponto de esgotamento, mas chegou dado o momento que o meu corpo não aguentou. Chegou uma segunda-feira, para você ter ideia, passou o final de semana, eu descansei no sábado, descansei no domingo, mas chegou na segunda-feira, meu corpo não levantou da cama, não conseguia. E aí é como se fosse assim, de todos os sintomas chegarem de uma vez só. Então, de todos esses sintomas que a gente falou, sobre falta de apetite, dor de cabeça, sentia muita tontura, uma ansiedade em nível muito alto, meu corpo ele tremia inteiro, uma sensação de fracasso, de insegurança, de achar que nada tinha sentido, por que que... E para você ter ideia, a maioria das pessoas, quando passa desse nível, se ela não busca um tratamento, ela vai do suicídio. Muitas pessoas, elas desistem da vida, porque para elas Então, é como se fosse uma carga que é insuficiente. quando, quando você só fazer um parênteses aí, você continua no seu raciocínio aí de falar de você, mas eu vi que quando eu estava também lendo um pouco sobre o tema, me atualizando, é, as primeiras diagnósticos de síndrome de burnout vieram das pessoas da saúde, da área da saúde, né? Também, assim, né? Pessoal que trabalha em hospital, em emergência e tudo mais. E aí eles estavam falando eu não sabia desses dados, que existe um índice altíssimo, elevado de anestesistas que se suicidam por conta de... Porque, assim, dentro da área médica, realmente é muito louco analisar o anestesista, porque ele trabalha super pouco, mas é super importante a Aham, presença dele ali, né? E aí, como ele tem acesso a coisas, né, que, enfim, aí que podem acabar mexendo, né, eu não sei como é que fala barbitura. Ah, não sei. Não, não é drogas, mas enfim, né? Os remédios em si, muitos acabam ficando dependentes e acabam indo para esse nível de realmente se sim, suicidarem também, né? Que loucura. sim. Por isso que geralmente no estado de estresse é quando a gente mais se aproxima de drogas, álcool, né, cigarro, qualquer tipo de coisa que amorteça o impacto do estresse, né? Tire esse estresse, né? Me alivie. Ai, não quero sentir esse estresse. Então a gente tem vários âmbitos de fuga, né, que a gente vai sempre seguir essas fugas. Mas exatamente, e quando o anestesista, por exemplo, ele está próximo a esses medicamentos com mais facilidade, é o que utiliza para acalmar, se libertar, né? Mas Uhum. não, a gente precisa identificar qual é o nosso limite, né? A gente precisa reconhecer que a gente não é 100% forte, que a gente tem muito essa coisa cultural, precisa ser forte, eu aguento tudo, a vida é assim mesmo. Não, a gente tem que reconhecer os nossos limites, né? Que É. é... E foi isso que eu fiz. No dia que eu acordei e eu não consegui, eu vi que eu falei, cheguei no meu limite, peguei, levantei, tomei meu banho, aí fui para o hospital, procurei um psiquiatra Tá. para já iniciar um tratamento, porque é Mas aquela deixa eu te coisa. perguntar, Renan, quando você foi no hospital, assim, você foi numa emergência, num pronto-socorro, por exemplo, assim? Eu fui, porque o hospital aqui, o do Itaim, ai meu Deus, sumiu o nome dele, São Luís. Eles Tá. têm a ala de psiquiatria lá dentro. Ah, tá, Então você legal. consegue, na hora de passar no pronto-socorro, já pedir direto um psiquiatra. Tá, E legal. aí, Daí tem que cuidar, às vezes, né? Se a pessoa tá com sintomas e vai em algum. Pode até ir no pronto-socorro, mas realmente é importante ter essa ala psiquiátrica, assim, porque daí vai ser melhor encaminhado, né? exato. Ou se você já tem um contato de algum psiquiatra próximo que você possa Tá, passar,
Porque, na verdade, o que que vai acontecer, né? Por que que eu fiz essa escolha de já procurar direto para eu tomar já um medicamento? Porque a partir do momento que eu tomasse um medicamento que me fizesse enxergar de fora, né? Porque é muito complicado. Às vezes a gente está tão envolvido dentro dos nossos problemas que a gente não quer enxergar de fora. A gente não quer, a gente acha que não tem solução. E esse estresse domina. Então, o que que eu fiz? Eu fui, procurei, tomei o remédio, passei praticamente 2 dias de cama, só dormindo, acordando, comendo, dormindo, acordando, comendo. E acordei já 3 dias depois, bem melhor. Aí sim, eu passei na psiquiatra, falei, ó, aconteceu isso, isso e isso, esse foi meu histórico até aqui. E agora eu sei que eu preciso de um tratamento, pelo menos durante os próximos 30 dias, né? Com um ansiolítico para você controlar a sua ansiedade e tal. Porque aí você começa a se reorganizar. Né? Uhum. Eu acho que a gente tem que saber os nossos limites e saber a hora que a gente falou, ok, tem que se cuidar. Né? Porque é muito engraçado, sabe que é uma coisa muito curiosa? Não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas, por exemplo, você está no trabalho, as pessoas falam, olha, eu vou faltar hoje, que eu vou no gastro, eu vou no cardiologista, eu vou fazer um exame, até vou no ginecologista, normal. Agora, a pessoa falou, eu vou no psiquiatra, pronto. É um tabu. O Aí já tabu já vem daí. As pessoas já vão. E a gente acha, né, que as pessoas vão olhar e falar, nossa, ai, vão é, achar que eu sou já louco, que começa eu com estou a com gente, né, problema. Renan? De talvez até me omitir isso, assim, vou ter uma consulta médica, mas não fala que você vai no psiquiatra, no psicólogo, né? Vai botar aí para um outro médico e tal. É Sim. difícil, Porque, hein? na verdade, não é uma fraqueza, é um sinônimo de cuidado com você mesmo, né? É de você ir Exatamente. lá, se cuidar, fazer um trabalho preventivo, saber se autoconhecer subjetivamente as suas fraquezas, né, para você conseguir Eu controlar. até quero perguntar para quem está aqui também, porque como eu estou um pouco fora do corporativo já há algum tempo, tem algumas coisas que eu tenho poucas lembranças, assim. Eu lembro que quando eu trabalhava no administrativo, de empresas e tal, era meio complicado essa questão de ir ao médico, viu? Eu não sei como é que está hoje em dia, mas eu lembro que se você não conseguisse marcar no seu horário de almoço ou depois do horário do seu expediente, porque às vezes, dependendo do médico, é um pouco ou é muito urgente, ou é, sei lá, um médico que é muito concorrido, e aí você não consegue horários. Você ir durante o seu horário de trabalho, tipo assim, esquece, você vai ser mal visto, independente se seu problema é sério ou não. Aí, e isso até tem um pouco a ver com essa questão do burnout, porque eu não sei se os RHs hoje em dia, nossos antigos, eu sou do tempo do departamento pessoal, né, gente? Mas enfim, sei que hoje é o RH, né? Se os RHs das empresas estão preparados para receber esse tipo né, seria muito legal que as empresas olhassem para isso com algo que pode ser muito comum, independendo da área que a empresa tem. Acho que todas, né? Independente de ramo, todas sofrem estresse, pressão, enfim, até as mais good vibes, tipo, não vamos, né? Não sei, não posso falar, não tô lá, mas tipo, todo mundo brinca muito que a Google, né, tem as redes lá para deitar, e todo mundo fica tranquilão, mal jogado lá. Mas eles também, com certeza, devem ter metas e tem estresse também. Então seria bacana, né? Então, se alguém puder falar sobre isso, e tu também, né, Renan, por estar no mundo corporativo e poder dizer aí como que tá isso, né? Hoje em dia é muito interessante, porque muitas empresas estão valorizando muito esse cuidado da saúde mental, né? Tá. Não só da saúde física, porque a saúde física ela é um ponto principal. Sem a saúde física, você não sai de casa para trabalhar, você se torna um inválido, você se aposenta, né? Então, a saúde física ela faz parte de um processo de cuidado já é, desde muito antes, mas a saúde mental está cada vez mais em evidências, principalmente por conta de produtividade. Por quê? Dentro do perfil, porque o perfil de pessoas que aderem ao burnout são perfis de pessoas comprometidas, de pessoas que trabalham em qualquer horário,
elas vão resolver o problema, elas são organizadas, detalhistas, elas têm o controle de tudo, sabe? Então, tipo, um chefe, um supervisor que perceba que aquele funcionário, ele tá muito assim, tá fazendo hora extra, tá comprometido demais. Claro que é muito bom, mas olhe com outro olhar para isso, porque também pode estar acontecendo Ele um pode estar indo para o probleminha. esgotamento. É, Ah, porque uma hora vai esgotar, hum, entendeu? Porque, na verdade, não existe só as demandas do trabalho, né? Existem as demandas da pessoa física da ali, né? pessoa, a vida daquela pessoa, né? Aham. Exato. Então, e nesse ano, por exemplo, de 2020, 2021, pum, né? Todo mundo está com problema na sua casa por conta da pandemia. É aquilo que eu estava falando. Voltou-se a olhar para dentro de casa, né? Então, são muitas e muitas demandas que as pessoas elas precisam ter o controle. E essas pessoas que são extremamente organizadas e tal, e têm tudo sob controle, para elas é muito necessário estar com tudo sob controle. E até é interessante, quando uma pessoa fala, um dia para mim teria que ter mais do que 24 horas, opa, por quê? O que tudo você quer fazer, né? Eu É, penso assim, ai meu Deus, gente, quem mais está se identificando? Eu vou chorar ali no cantinho, já volto, tá? Olha que hora. Mas tudo bem, vai lá, Renan. Eu vou fingir que tá tudo é, bem. é tão interessante que essa questão do esgotamento tem até uma questão que eles chamam de fadiga de compaixão, que Ah, é, tá. Aham. que é É, você ter uma fadiga, você chegar no seu limite de exaustão para ajudar outras pessoas, né? Você não está dando nem conta de si e você quer fazer pelo outro. Então, primeiro a gente tem que cuidar de si, a gente precisa não esquecer que a gente precisa de cuidados, tanto da saúde mental quanto da saúde física, né? Porque é o que vai refletir. Então, a gente tem que saber também reconhecer quais são os nossos papéis, né? Que tem olha, muitos. não, desculpa, Renan. É que a Carol já tá dizendo que você se identificou ali, né, com o que você falou. E o Sidney tá dando uma singela sugestão, apenas, que a gente teria que dormir de 48 em 48 horas e não em 24. Vá você, então, querido. Obrigada. Eu é, não tá- quero. ele está buscando uma exaustão. Deixa É, ele lá. Dá o seu ele, burnout louco aí. Sai lá. exato, tá vendo? É esse não limite, porque já existe um limite, né? É um limite para o nosso corpo. Quantas horas a gente precisa dormir por dia, né? A nossa Ah, sim. fase de desenvolvimento, ela mostra, né? A gente, quando é adolescente, até a adolescência, a gente tem que dormir até 12 horas, depois 8 horas, depois 7. A gente vai dormindo cada vez menos. E Porque a na gente, quanto mais quando velho, a gente a fica gente velho, quer. dorme menos, né? A necessidade, né? É muito menos. Que coisa, né? Velho que tinha que dormir, né? Porque velho incomoda, né? É aí que é a questão. Quanto mais velho a gente fica, a gente quer dormir mais. Quer A gente dormir quer que o mais dia e não dure consegue. mais. E não é. Por quê? Porque a gente busca esses compromissos. A gente busca Mas essas tarefas, esse estresse. engraçado, é engraçado. Agora o Cid está comentando. Oi, Fabrício, tudo bem? A gente tem isso muito em comum. Eu vou confessar que nessa minha sessão terapia, que vai fazer de conta que só tá eu e o Renan, vou confessar aqui para Renan e as 16 pessoas que estão aqui. Gente, eu não gosto de dormir. Eu não gosto de dormir. Claro que assim, quando eu tô ali na meu cansaço mesmo e tal, chega, eu durmo e normalmente a minha necessidade é de 8 horas. Mas se eu pudesse escolher, eu não queria dormir, porque eu quero fazer muita coisa, eu quero estar sempre em movimento, eu quero estar sempre sendo útil, ou para minha vida pessoal, ou para o meu trabalho, enfim, eu quero estar sempre produzindo. Ai, que horror, falei. Não, e isso não é uma coisa ruim, né? É querer aproveitar a vida, né? Eu Isso. diria. A não ser Parece que que eu te vou morrer faça cedo, mal. não sei. Essa eu acho que é a grande questão, né? Eu acho que qualquer síndrome, qualquer coisa que predomine a nossa vida, ela só é ruim quando ela faz mal pra gente.
Se Uhum. faz bem, esse estilo de vida, a forma que a gente leva a vida, se a gente gosta de dormir muito, se a gente gosta de dormir pouco, é muito subjetivo, né? Se faz bem, eu, por exemplo, eu gosto de dormir quando eu sinto sono. Se eu não estou com sono, tudo bem. Mas, por exemplo, se eu acordo de manhã com muito cansado, aí é uma coisa que me incomoda. Então, aí Tá. durante a semana, por exemplo, eu me policio de dormir cedo para eu acordar, dormir pelo menos 7 horas por dia, porque senão eu acordo mal-humorado, eu Sim, acordo Renan. Aham. lento, eu não gosto de acordar atrasado, porque se eu acordo atrasado parece que eu passo o dia correndo atrás da alma. É E horrível. Ó, aí tá, esse tá tendo uma estresse faz mal. separação aqui de times das pessoas que amam dormir e das pessoas que não são muito fãs de dormir, né? Mas, assim, o dormir é muito gostoso, gente, mas eu realmente, assim como o Cid Martins, não consigo dormir à tarde. Mesmo que eu tenha trabalhado à noite, né? Feito coisas, enfim, tenha ficado acordada, cheguei 6, 7 horas da manhã em casa. Eu vou dormir ali até umas 10, 11 da manhã, no máximo meio-dia, e já era. E eu fico extremamente cansada, mas eu não consigo dormir. É muito ruim isso. Mas enfim, pode É, ser coisas de burnout aí minha, né? sim. É, Olha aí, porque. ó, a Mama Silvestrini tá falando. Roseli tá É, dizendo, dormir é perda de tempo. Eu concordo com a senhora. Eu concordo com a senhora, que eu acho que, ó, tem muita coisa acontecendo. Na madrugada fica tudo melhor, mais gostoso, né, Cid? Então, poxa, né? é verdade, mas é gostoso mesmo. Eu adoro também dormir. Aliás, eu não, eu gosto de acordar cedo, mas eu gosto de dormir. Uhum. Ah, Não então, gosto de perder no dia. olha que difícil me entender. Eu adoro acordar cedo, mas não gosto de dormir cedo. Eu adoro ficar madrugada dentro. E aí, mas eu queria acordar às 7 da manhã, feliz e radiante. Não consigo, gente. Enfim, é coisa de É, velho. É coisa de velho. Por isso que eu uso óculos, Carol. coisa de... Passou dos 30, né? É, pois é, então, vamos Então, Renan, para dicas, né? Eu acho que de daí, tipo assim, prevenção, beleza, a porque gente falou do que é os sintomas, e aí, a partir disso, então, alguém que, no teu caso, obviamente, chegou nesse terceiro nível, né, que você teve que ir para o hospital e tudo mais, e procurar, além desse atendimento na hora ali, depois você foi procurar um psiquiatra para poder ter medicação e tudo mais. Mas aí, alguém que está sentindo essas coisas todas e ainda não está tão elevado, o que, que ele deve fazer? Como que ele trata isso, né? eu acho que a partir do momento que a pessoa tem qualquer sintoma, né, qualquer um dos sintomas, é importante procurar um terapeuta, né? E automaticamente, porque quando tá leve, quando é um sintoma leve, é muito mais fácil da gente conseguir trabalhar, né, identificar, e colocar isso de uma outra forma na sua rotina de vida. Agora, quando começa a aparecer outros sintomas, ele começa a agravar, né? Aí provavelmente vai precisar de uma ajuda multidisciplinar com o Ah, psiquiatra, porque o medicamento ele vai servir para justamente acalmar certas emoções que está te ou paralisando, né? Ou te não te dando força para prosseguir e tá te deixando mais para baixo e mais para baixo. tá. Mas uma coisa que é importante nesses aspectos é a gente não se automedicar, né? Porque muitas Uhum. pessoas, quando está nesse processo de muito estresse, aí falam, ah, não, porque eu tomei esse remedinho aqui, foi ótimo. É porque minha mãe, minha tia tomou Chá de esse. mulungu. Toma chá de mulungu, que é uma delícia. Você dorme assim, você fica sem, né? Então, sei lá, camomila, sei lá. Melissa, água de melissa lá no Rio Grande do Sul. É, é muito comum. Não, toma umas gotinhas de água de melissa e vai ficar bom de novo, né? Essas coisas são É, paliativas, né, gente? Mas às vezes sempre tem uma tia que tem uma fluoxetina, né? Mas não faça isso. Procure o seu médico, porque isso varia muito de pessoa para pessoa, né, Renan? exatamente, exatamente. Porque o medicamento, geralmente, ele é muito subjetivo
para cada paciente, né? Para cada necessidade, para cada falta que tem ali de emoções, ou sentimento, ou desequilíbrio, né? Enfim. Então, por isso que é importante você procurar o seu terapeuta, porque, como eu, fui lá no psiquiatra, estou tomando um medicamento durante 30 dias, vou passar agora para ver, fez efeito, não fez, como é que foi, vou continuar, não vou continuar, estou me sentindo bem, beijo Brasil, vamos continuar a vida, entendeu? Ah, É a melhor coisa. Mas uma coisa que é muito importante é a gente definir objetivos, né? Objetivos alcançáveis, porque muitas vezes a gente coloca metas na vida que são muito inalcançáveis, né? E a gente começa a ter uma cobrança, um estresse, uma ansiedade em ter essas conquistas, que tudo vira uma frustração. Ai, deu errado, não está dando certo, né? Mas é porque a gente precisa colocar pelo menos degrau por degrau, né? A gente não pode colocar um objetivo lá no alto, lindo e maravilhoso, né? Porque isso frustra a gente mesmo. E aí isso causa um estresse muito grande, né? Que e geralmente desencadeia valorizar uma essas depressão. pequenas conquistas também, né, Renan? É importante, assim, não colocar metas tão inalcançáveis e também. Eu gosto de dar um exemplo quando, sei lá, você precisa emagrecer, vamos dizer, né? Ah, você quer emagrecer, você precisa emagrecer. Aí você quer perder 10 quilos, tá? Mas e daí, se você não chega nos 10 não fica, né? Não fica feliz. Aí, tipo, mas comemora se você em um mês perdeu 2 quilos. Comemore se você perdeu 1 quilo. Comemore. Dê valor a essas pequenas conquistas, que eu acho que daí vai te dando a motivação. A Carol perguntou aqui, Renan, se essa paralisação que a gente estava falando antes ali da síndrome, se isso ainda não é a depressão. Não, porque a depressão ela é diferente, né? Ela vem de uma causa, né? Ela tem uma causa específica que não é especificamente o estresse, né? Tá. O burnout, ele é causado pelo estresse. A Sim, o burnout depressão, ele vem pelo estresse de algo que a pessoa vai saber. Como a gente falou no começo, começou com essa coisa de trabalho, dentro das empresas mesmo, com as suas tarefas, enfim, de trabalhar sob pressão. Mas aí com a pandemia também a gente percebeu que as pessoas dentro de casa também estavam tendo burnout por também se pressionar demais com as coisas dentro da sua própria casa. exato. A depressão, por exemplo, ela está muito ligada à ansiedade. Entendeu? Então, a ansiedade, então por isso que quando você tem um estresse, geralmente desencadeia a ansiedade, te pode levar para depressão. Tá? Mas não necessariamente a exaustão ela seja por conta da depressão. A exaustão foi por conta de o esgotamento emocional de tudo. Você perdeu o controle de tudo. Você não tem mais força nem física e nem mental. A Tá. depressão, ela vai causar, pode ser por várias coisas, obviamente, mas ela tem uma causa raiz que está ocasionando aquelas outras coisas e está te colocando para baixo. E está te colocando naquele poço, está te afundando, está te afundando, né? Então, E uma muitas vezes é coisa, bem complicado a pessoa que está na depressão ela conseguir identificar, né, o que levou a. Eu acho que daí terapia mesmo, né? Muita conversa com o psicólogo mesmo, para poder, às vezes, identificar. Mas o burnout pode dar início a uma depressão, né? Essa que é a sim, diferença, né, Renan? exatamente. Porque, Tá. por exemplo, o burnout, quando tem esse esgotamento, a pessoa ela vê sem saídas para resolver o problema dela, né? Então, ela tem um problema causado pelo estresse, como ela acha que não vai resolver esse estresse, prefere morrer. E Hum, aí, ela tenta um suicídio. Tanto tá. até que, por exemplo, um número que eu acho que é até interessante abordar, que muitas vezes, como o suicídio está ligado a um esgotamento, Uhum. aqui no Brasil, só no Brasil, 45, uma pessoa morre por suicídio a cada 45 minutos, entendeu? Nossa, Renan, 45 minutos. Minutos. Caraca, Nossa Senhora, não imaginava que era um negócio tão. Sim. Uau! Pesado, hein, Então, gente? Pesado.
Tanto até que hoje em dia, né, tem o Setembro Amarelo que fala muito disso, né? Uhum. Sobre o suicídio mesmo, para a gente abordar esse tipo de assunto. E, por exemplo, agora em 2020, que foi o auge, né? As pessoas que chegou a esse número de 45 minutos uma morte no Brasil. E no Uhum. mundo, sabe quantas são? Quantas pessoas morrem? Não tem noção, Renan. 40 segundos. No mundo, a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio. Gente, que loucura! Meu Deus, e o Renan travou bem nessa hora. Ai, meu Deus, o Renan travou. Olá, está matou Fernando. Tudo bem? Bem-vindo à minha live com o Renan. Não é minha, é do Renan. Gente, o Renan tem que voltar porque ele está falando algo muito importante agora. Gente, vocês tinham noção disso? O Renan travou para mais alguém aí? Ou é só para mim? O Renan tá travado para mim. Alguém fala, alguém responde, por favor. Ó, voltou. Renan, eu fiz aqui uma oração forte. Chamei o PPO. Olha o Traga o gato Renan ali de atrás. volta. O Eu gatinho sou o acordou até. mestre dos magos. Dun, 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 dun. Fui eu que travei, eu achei que tinha sido você que você ficou assim. Gente, quem que Enfim. travou? Só fala aí, foi eu ou foi o Renan? Porque aqui a gente vai, aqui vale tudo em dinheiro, a gente vai apostar em grana. Quem travou? Eu ou o Renan? Porque pra mim travou o Renan. Quem travou, gente? Fala aí. Eu abri o comentário que eu tô vendo também. Mas então no mundo, uma pessoa morre por suicídio a cada 40 segundos. É muito, Tá. É muita é coisa, muito. Renan. Nossa, é muita coisa, realmente. E aí, É claro, a- ó, viu, Renan, já era. Paga aqui, ó. Vou mandar meu Pix depois para você, tá? Que quem travou foi o senhor, que até a sua mãe falou. Então, palavra de mãe vale três. Perdóname, perdóname, gente. Desculpe. Poxa, uma hora seríssima o Renan trava, assim, né, Ah, gente? Mas tá é tudo para bem. deixar o suspense. E ele gosta, ele gosta. Mas, Renan, daí até eu lembro que quando você estava falando sobre o tema no Insta, nos stories, e se as pessoas tinham alguma dúvida, alguma pergunta, algumas coisas que surgiram, né, foram que não saber dizer não, né, assim, vamos olhar pro modo profissional, mas aí para a vida também, né? A importância de saber dizer não. Isso até dá uma outra live, né, Renan? A importância É. de dizer não e se colocar em primeiro lugar. Né? Podemos até fazer uma campanha, falar não para as pessoas e sim para a gente mesmo. Porque é a Nossa, coisa mais perfeito. difícil, é a gente falar sim pra gente, né? Porque geralmente a gente fala não para as outras pessoas e a gente está falando não para a gente mesmo, né? A gente está o tempo todo e isso é um causador de estresse muito grande. Porque a gente entra naquilo do que eu estava falando sobre a fadiga por compaixão. A gente fica Tá. fadigado por não ter que falar não e a gente tem que fazer aquilo pelas outras pessoas. E a gente se cobra disso. E se Muitas cobra de. vezes, se a gente marca, por exemplo, eu vou no supermercado com você no sábado, exemplo. E aí eu combinei com você. Eu posso não querer ir, mas eu vou porque eu combinei com você. Mas se fosse fazer uma compra para mim mesmo, eu não iria. Eu não iria. Aham. Aí eu ia E aí falar, não, eu vou depois. o medo de não querer magoar a pessoa, aí a gente acaba fazendo algo que a gente não queria. É louco. Exato. Sabe que uma vez E muitas vezes, eu conheci uma menina que ela pode, tatuou aqui assim, não. E aí me chamou a atenção pra- aquela tatuagem, né? Por que você tatua não, né? Como assim não? Uma palavra negativa. E ela, para eu me lembrar que eu tenho que dizer não. Que o não também é Uhum. bem-vindo na minha vida. Eu achei aquilo tão profundo. Isso já foi há uns 13 anos atrás que eu vi isso. Ela já estava há muito tempo à frente, né? Vamos dizer assim. Ela não É. tem burnout, gente. Ela não tem. Mas é um tema interessante mesmo, o falar não, porque é muito complexo e gera muito estresse com a gente mesmo. E muitas vezes É, o não
a gente E a- fala, não é nem porque a gente não quer, né? É porque a gente tem outras prioridades para a gente mesmo. E a gente sempre deixa a gente de lado para fazer a prioridade do outro. do outro, aham. Porque daí entra no que também mandaram lá pra gente, que é agradar a todos, né? O, tá ligado, né? O você não dizer não, tá ligado com É para ai, tem que agradar os agradar outros. todos. Quando você fica muito nessa É, de agradar a todos, e aí, claro, isso vai gerar um estresse, obviamente, e vai te dar um exato. esgotamento. Uhum. Porque você não vai ter, É, você vai se preocupar muito a avaliação das outras pessoas, né? E, e aí isso acaba meio que. O Renan travou, gente. Vou cobrar R$ 10 a cada travada do Renan, gente. Eu tô aqui, ó. alguém me ligou aqui. Então, Me ligaram eu aí. vou dar um desconto. A quem ligou vai pagar agora, tá? Quem É, ligou vai pagar, Renan. Diz que tá com dívida comigo. Manda meu Pix. desculpa, gente. Mas é isso Isso, aí. Tá. Beleza, Renan. é. E aí, uma das dicas, né, para a gente prevenir. Tem outra pergunta ou não? Não, não, era isso mesmo, a questão do trabalho, rotina, pressão, cobrança de metas, né? E aí não saber dizer não, agradar a todos, era todas essas coisas que surgiram ali quando você. Sim, sim. É, porque uma das coisas que a gente pode evitar desse estresse é a gente sempre fazer algo para a gente mesmo. Nos momentos de lazer, né? A gente ter momentos prazerosos de lazer, né? Então, se a gente gosta de ficar sozinho, ficar sozinho. Se a gente gosta de ouvir Se música, se gosta a de gente gosta de estar com a dormir, pode família, se dormir. gosta de dormir, se gosta de ver Netflix, não se cobre, entendeu? Tenha esses momentos de lazer, porque às vezes a gente também se cobra desses momentos. Ah, eu não posso ter meu ócio do ofício, né? Eu preciso sempre estar em movimento, eu preciso estar Uhum. sempre fazendo algo. Então a gente se cobra tanto que isso causa o burnout, né? Causa um estresse muito forte. Então a gente precisa literalmente saber o que é o nosso momento de prazer, o que me dá prazer, o que me dá satisfação de estar vivo, né? Para ser mais profundo ainda. Uhum. Tá, legal, Renan. Geralmente Isso é também. uma coisa que eu. Pode falar, Renan, pode falar. Depois eu falo. Não, tá. Uma coisa também é a gente conversar com quem a gente confia. A gente sempre ter alguém com quem a gente possa contar, confiar, falar desses sintomas, falar desses sentimentos que a gente tem angustiante ou de estresse, para que a outra pessoa ela possa orientar, ajudar a gente a quebrar esse paradigma de procurar um profissional, sabe? Porque a gente tem esse paradigma ainda, ah, eu não preciso, ah, Uhum. eu não estou louco. Gente, Sim, todo mundo tem eu não estou neuroses. louca. Todo mundo. Eu lia acho que foi nesse começo do ano que eu li algo assim da gente ser gentil com a gente mesmo. E eu tô levando isso para mim e para quando eu sinto oportunidade de falar com pessoas com quem eu tenho afinidade também, de lembrar que parece algo tão simples, mas a gente não faz, que é ser gentil com a gente mesmo. A gente não é, sabe? Eu fico pensando às vezes, sei lá, por exemplo, vou dar meu exemplo, assim, que eu sempre tô querendo emagrecer, tá? Sempre tô querendo emagrecer, acho que sempre tô fora de forma. E aí, às vezes, eu me olho no espelho e falo, nossa, amor, isso é enorme, isso é imensa. Pego pesado comigo mesmo. Aí, tipo, gente, eu falaria isso para uma pessoa, para uma outra pessoa? Jamais, jamais eu falaria isso para uma outra pessoa. Mas para mim mesmo eu falo. É horrível. E aí eu fico, não, cancela, seja gentil com você também. Não é tipo, tá, então beleza. Vai ser gentil, senta aqui, come uns 10 chocolates, um sorvete e fica sentado o dia inteiro com a bunda no sofá. Não é isso. Mas não pegar tão pesado assim, porque, poxa, sabe? Então eu acho que Exato. é legal isso, você lembrar disso, assim, tipo, seja gentil com você mesmo, você merece. Trate você como você trataria alguém que você gosta muito, porque você tem que se amar em primeiro lugar, não com alguém que você não gosta, que daí você vai... Mas exato, a gente precisa se valorizar, a gente precisa se cuidar, a gente precisa ser prioridade, a gente precisa falar pra gente coisas boas, sabe? Porque é tanta coisa que a gente guarda, né?
do mundo afora, que a gente carrega do mundo afora, essas cobranças, principalmente de corpo, de estar magra, de beleza, de intelectualidade, ou de estar ativo, né? Aquilo que a gente está falando de estar fazendo, de estar em movimento, que a gente mal percebe o que realmente a gente quer, né? Às vezes a gente acha que tudo na nossa vida tá tudo ok, mas às vezes não é nada daquilo que a gente gostaria, né? A gente cresceu e montou a nossa vida em cima de coisas que são idealizações de outros, não é as nossas idealizações, né? Então, às vezes, é, uma coisa que eu gosto muito de usar exemplo é aquela coisa quando as pessoas falam assim, olha que gosto brega. Gente, é gosto. É gosto. É E qual é o problema gosto. a pessoa ter um gosto brega? É brega na sua percepção, né? E a gente tem esse auto-julgamento automático, né? Que a gente faz, a gente cresceu nesse meio de falar Uhum. sobre isso, né? De praticar bullying, né? E a gente colocar cada vez mais a vida em formas, né? Nem formas, né? Não Formas. é A gente nem vai montando formas, é forma. padrões, E aí né? também, Renan, eu acho que dá uma puta discussão essa questão aí do bullying, né? Que eu gosto muito de falar, assim, que a gente escuta muito, assim, que todos nós aqui que temos de 30 para 40, todos passamos bullying, mas nem isso, nem esse nome tinha, né? Sei lá. E aí muitas pessoas Uhum, vão falar, eu vivi esse monte de bullying e tô aqui, tô bem, tô que hoje tudo é visto com uma outra intensidade e não é mais aceito. Mas aí eu acho que é bem dúbio, assim, tá, legal que você. Eu acho, assim, puxa vida, eu fui. Obviamente, eu fui uma criança que sofri bullying pra caramba, mas também fiz bullying com um monte de gente. E isso não é uhum. legal. E que pena que eu. Mas tá, tudo bem, eu tô bem, mas quem disse? Vai falar com meus Será que tá terapeutas. bem mesmo? Isso porque eu abro o jogo assim de falar. E quem não fala? E quem fica quieto e que finge que tá tudo bem, né? Enfim. Uhum. Né, todo mundo já sofreu bullying na vida, entendeu? E sempre fez mal. Você pode ter certeza que as pessoas podem falar que não fez mal, mas aquilo que as pessoas, ou aquilo que ela sofreu de bullying, pode ter certeza que ela ela excluiu aquilo da vida dela, sabe? Tá. De alguma forma. Então, dá para fazer uma live só sobre isso também. E tu tem Dá mais dicas, bastante então, coisa. sobre o burnout, Renan, pra gente encerrar aí, que já faz uma hora Encerrar. de live? Tá. Não, outra dica, eu acho que aquilo que eu falei, quando a gente estiver nesse estado de estresse, a gente evitar drogas, bebidas alcoólicas, qualquer coisa que vai trazer um conforto de autossabotagem, né? Que é momentâneo, né? Vai Então, piorar muitas vezes depois. vai piorar. Porque, pelo contrário, o que acontece nesses números de suicídio, a maioria dos casos que tem são porque as pessoas beberam, ingeriram algum tipo de droga e acabou tendo um impulso de fazer. Às vezes ela não faria, né, se ela Tá. estivesse em plena Uhum. consciência. Então, como a parte do nosso frontal é meio desligada quando a gente utiliza qualquer química, então essa parte de julgamento ela é um pouco derrubada, então a gente tem atitudes que a gente não teria em sem consciência. Tá. E também praticar bastante atividade física, né? Porque a atividade física libera endorfina. Então, hormônios maravilhosos para que a gente viva feliz, alegre, Não satisfeito, tem com jeito, prazer. gente. Tem que fazer exercício. Espera aí que eu já coloco. Tem que fazer. É, é, Mas é hoje eu muito bom. fui, tá? Hoje eu fui. Foi fazer academia? Muito bem. Foi, Tá com foi. endorfina. Tem que fazer. Porque, assim, geralmente, o que acontece? Quando a gente está no estado mais estressante da nossa vida, ou mais deprimido da nossa vida, o que a gente mais quer é uma injeção de ânimo, que a gente fala, né? E, querendo ou não, qualquer movimento que a gente faça de atividade física, ela dá essa injeção de ânimo, Tá. sabe? Então, a Uhum. gente tem que saber reconhecer quando a gente está precisando e querendo essa injeção de ânimo e falar, tá bom, eu vou fazer. Vou fazer. Tá.
A Thaís falou aqui, ó, ela acabou de resolver um grande conflito. Nesse caso, ela pode encher a cara para celebrar? É Pode, claro, brindamos com pode, você. Eu pode, tô no gata, café pode, hoje. deve, é. Eu tô na água, tá? Porque eu sou saudável, eu quero emagrecer 10 quilos. Muito bem. Deixa as loucuras pra lá. Mas, gente, muito legal, Renan. Acho que deu para desmistificar aí bastante coisa em relação à questão da o que é a síndrome de burnout, como que ela aparece, como que ela surge e principalmente o que fazer, né? Que é Uhum. importante aí saber reconhecer, mas aí é aquilo que a gente fala e depois, né? Faz o quê, né, com tudo isso? E são, se a gente for parar para analisar, são coisas simples, mas claro, sempre tendo a consciência que é simples para eu que sou observadora, mas para quem está passando ali é um Sim, tal sim, respira, então não deixe de exato. procurar ajuda, tá? Como o Renan falou, eu acho muito importante reforçar isso. Tenham pessoas, poucas, mas boas, onde você possa se abrir e falar sobre isso e dar uma desabafada. E, se for o caso mesmo, não tenha preconceito nenhum em procurar ajuda médica. Não tira essa história de que é caro, porque se não conseguir o tratamento de uma forma pelo SUS ou gratuito, enfim, alguns planos, né, quem não tem plano, pensa que é um investimento, gente. É um investimento para a tua saúde, então vale muito, muito, muito. Exato. Até para concluir, assim, quero trazer três coisas interessantes. Uma, Tá? do que você estava falando, quando a pessoa precisar de ajuda e ela não tem condições financeiras, gente, existem clínicas sociais em todas as faculdades, onde tem psicologia, onde tem cursos de psiquiatria, de medicina. Então você consegue fazer inscrição gratuita, você não paga nada, você tem algumas sessões de graça ali, pelo menos para ter um pré-acompanhamento. Então, assim, não ficará desamparada, tá? Uma outra curiosidade é que agora em 2020, para você ter ideia, a pesquisa no Google, né, de como fazer meditação para ansiedade teve um aumento de 4.000%. Ah, Entendeu? com É certeza. Eu sou muita. uma dessas aí que eu já fazia, né? Mas eu ajudei esse índice a aumentar, com certeza. Exato. E aí que a gente para e percebe de como a ansiedade aumentou dessas pessoas. De como aumentou, e essas pessoas estão buscando recursos, elas estão buscando ferramentas para mudar esse cenário, mas se elas realmente não se cuidarem, daqui a um tempo elas estão batendo na beira da exaustão. Então, eu Uhum. acho que para completar, assim, eu vou falar alguns dos principais sintomas, assim, para vocês poderem pensar, se você pensar assim, nossa, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse, Tá. já faz um cálculo de quantos sintomas vocês têm para vocês verem de como vocês estão indo nessas evoluções para o burnout, tá? Tamo junto aí, Então, gente. Vamos anotar. e uma coisa importante, esses sintomas não é um sintoma de dia para noite, tá? É um sintoma que ele é persistente durante um período, tá Tá, bom? não é um fato isolado, né, Renan? São coisas que você já está percebendo há mais tempo. Por um tempo, exato. Tá. Você vê que, por exemplo, eu tenho uma insônia todos os dias, né? Não é, uma vez por semana. Não, ela é uma coisa decorrente, né? Ela tem um- ela vai linear, né? Uhum. Então, insônia, irritabilidade, falta de apetite, falta de concentração, um cansaço recorrente, sabe aquele cansaço que todos os dias parece que eu acordo cansado? Acorda Dormi cansado. 12 horas, acordo cansado. Dor de cabeça frequente, como se fosse uma enxaqueca, né? Todos os dias sentindo uma dor de cabeça, uma sensação de fracasso ou insegurança. Então, a pessoa, ela ser insegura, isso ela já se coloca numa posição de fracasso, né? Então, mas isso tem que ser uma coisa permanente. Ou a pessoa ser muito negativa, ela vê que tudo ela coloca coisas negativas, né? E até quando a gente está dentro da síndrome, a gente deve evitar essas pessoas negativas, tá? Porque elas alimentam mais ainda essa depressão,
esse estado de Esse exaustão. estado. Aham, tá, É, uma falta de desesperança, tipo, não acredito em mais nada da vida. Ai, nada tem solução, né? tá. Se sentir incompetente, ai, tudo que eu faço, nada tá bom, nada dá certo, nada fica bonito, nunca tá satisfeito com o próprio resultado, né? E aí alguns sintomas físicos, psicossomáticos, né, como hipertensão, sensação de isolamento, ela prefere ficar isolada do mundo porque ela não aguenta mais pessoas na vida, alteração de humor muito rápido, né? A gente falou a semana passada sobre a síndrome de bipolar, seria uma coisa meio parecida, muda muito rápido. Tá. Fadiga, né? Dor muscular, muitas vezes a pressão que a gente de estresse que a gente carrega no nosso corpo, a gente fica rígido e isso Rígido. vai dando mais dores nos músculos. Tá. Palpitação no peito e também dores no estômago, né? Gastrite, úlcera, isso também é uma Uhum. sensação de estresse agudo. Tá. Certo? Certíssimo. Tem várias aqui. Tenho várias, até me perdi, parei de anotar, porque já vou sair correndo pro pronto-socorro. Renan, me dá um remédio. Renan, me dá um remédio. Ai, gente. É, Pois é, a grande importância. Tudo isso, Renan tá lembrando da grande importância da gente se cuidar, né, gente? A grande importância da gente conversar sobre esses temas. Então, como eu falei, está sendo muito legal essa oportunidade da qual o Renan me convidou para fazer parte. Então, porque tem que falar, e eu acho que o grande problema da humanidade é não falar, não se comunicar e saber que essas coisas que às vezes muitas a gente pode pensar, tipo, nossa, é só comigo. Não, não é só com você, e muitas vezes é uma doença, é uma síndrome, está diagnosticado, existe tratamento e tem solução. exato, exatamente. E ela é uma doença silenciosa. Ela é ela com você mesma. Não é uma coisa que Uhum. muitas pessoas reparam. Então você mesmo tem É, que saber e observar. mas Exatamente, então muito tá. bom. Meus amor, minha gente, muito obrigada a todos e agora aos 16 que estão aqui conosco. Obrigada por terem ficado até aqui. Quem chegou agora também, depois assiste, eu vou postar aqui. Logo mais o Renan puxa lá para o YouTube também, para quem quiser assistir depois, porque ele já está mestre, além de entender da mente, o menino manda bem nos computadores, tudo. E é isso, meus amores. Até semana que vem, com um novo tema e com uma nova polêmica. Inclusive, Renan, claro, a gente falou sobre burnout, mas vai ser muito legal a gente falar. E ainda essa semana ainda aconteceu algo muito grave, né? Que é em relação ao feminismo e tudo mais, né? Como falar de feminismo para os machos. É, mas enfim, acho que é interessante se quiser falar sobre isso, mas a gente vai deixar em aberto também para a gente definir aí as coisas. Mas é isso. Um Belezinha, gente. beijo Obrigado, viu? grande no Um coração de beijão pra todos você. vocês. Beijão, gente. Tchau, tchau, até Tchau, semana que tchau. vem.